Olá, aqui é o Gamer de Esquerda e esse é mais um episódio do EsquerdoCast, podcast em que eu falo da minha relação pessoal com jogos, filmes, séries ou animes. Sempre lembrando que quem ajuda no Apoia-se ou é inscrito no nosso canal roxo tem acesso antecipado ao episódio. Então se você puder ajudar em apoia.se/gamerdesquerda, independente do valor, você tem acesso antecipado aos episódios, além de outros benefícios. Ou se você puder dar um sub no nosso canal roxinho, também ajuda demais. Lembrando que se você tiver Amazon Prime, você pode fazer isso de graça. Hoje eu gostaria de falar de um jogo que, quando lançou, eu tinha bastante expectativa, mas na época eu não acabei gostando muito. Eu gosto de RPGs com escolhas, personagens carismáticos, narrativa densa e de preferência que dê para jogar com grupos, ao estilo de Dragon Age. Então, esse RPG que eu vou falar agora não me pegou tanto no início. Eu achei a história meio fraca, clichê, e eu tinha justamente acabado de jogar Dragon Age Origins, que era, na minha opinião, o melhor RPG já feito até aquele ano. Mas, anos depois, joguei de novo esse jogo e fiquei simplesmente maravilhado. E esse jogo é Skyrim. O que eu acho que eu não gostei em Skyrim inicialmente é que ele não era o que eu queria que ele fosse. Isso é obviamente mais culpa minha do que do jogo, porque no mesmo ano foi lançado The Witcher 2, que foi um jogo que eu gostei muito e eu queria que Skyrim fosse parecido, ou até mesmo com Dragon Age. Mas Skyrim tinha personagens esquecíveis, o personagem principal era mudo e a história principal era bem fraca. Mas o foco de Skyrim não é bem esse. E eu só fui entender isso alguns anos depois, durante o meu mestrado, quando eu decidi dar uma segunda chance ao jogo e achei ele simplesmente maravilhoso. E por que eu achei maravilhoso? Porque eu finalmente entendi que Skyrim não era sobre a história do jogo, mas era sobre fazer sua própria história. Eu entendi isso quando eu estava andando pela estrada no jogo e de repente apareceu um nobre babaca mandando eu sair da frente, me chamando de camponês e basicamente sendo um arrogante do caralho. E eu simplesmente matei ele. Eu podia fazer isso. Muitos jogos de RPG não te dão essa opção. E antes que interpretem isso mal, eu não estou dizendo que Skyrim é bom por permitir violência com qualquer tipo de pessoa, como GTA, mas sim por dar uma capacidade de agência grande ao jogador para que crie o seu próprio personagem, que é o básico de um RPG. Vou dar um exemplo que não envolve violência de uma história que eu li em um fórum no Reddit. Tem uma determinada missão que você tem que salvar um dono de uma fazenda de um grupo de bandidos escondidos em uma caverna. Só que esse dono da fazenda é um baita de um babaca. Então o que o jogador fez foi ir até a caverna, ficar invisível e então sorrateiramente depositar dinheiro no bolso de todos os bandidos pelo trabalho bem feito. Que outro jogo te permite, entre aspas, concluir uma missão desse jeito? Do you get to the Cloud District very often? Oh, what am I saying? Of course you don't. E isso tem muita relação com RPG de mesa, eu acho, que é um outro tipo de jogo que te dá a liberdade de fazer o que bem entender e encarnar um personagem, não apenas fazer escolhas dadas em uma lista, como jogos tipo Dragon Age e The Witcher. Não que esse tipo de escolha seja ruim, mas é uma maneira diferente de jogar. É uma maneira que dá uma agência maior ao jogador. Se ele quiser fazer algo, ele vai lá e faz. Não precisa esperar o jogo dar essa opção para ele e se você não escolher aquela opção, você nunca mais pode escolher. E isso não é algo novo em Elder Scrolls, obviamente. Morrowind e Oblivion já tinham esse tipo de coisa. Talvez feita até de maneira melhor, mas acho que Skyrim elevou as possibilidades e o tamanho de tudo isso a um nível muito grande. O tamanho do mundo, os números de NPCs e personagens, as rotinas deles, as missões, as possibilidades, é surreal. E acho que inspirou muitos jogos que não eram de mundo aberto a se tornarem de mundo aberto, mas claro, seguindo seus próprios preceitos. As DLCs também ajudaram muito nisso, principalmente a DLC Heartfire, que permite você construir a sua própria casa e até mesmo adotar crianças.
Era uma coisa bem satisfatória para mim chegar em casa depois de uma aventura, ser recebido pela minha filha adotada e ela pedia uma mesada, ou ela estava brigando com a irmã, ou ela pedia para adotar um coelho, enquanto tinha a minha guarda protegendo a casa, e aí eu entrava em casa, via ela bem enfeitada, tinha uma biblioteca com livros que eu mesmo recolhi durante as minhas aventuras, separados em ordem alfabética, tinha uma horta que eu mesmo plantei. Isso faz com que eu sinta que eu realmente sou uma pessoa dentro daquele mundo, vivendo uma vida como as outras pessoas ali estão vivendo. I am sworn to carry your burdens. E, ao contrário do que eu pensava, Skyrim tem sim uma história, mas ela é contada principalmente através dos diálogos com personagens e com os livros. No início, você sabe que tem uma rebelião acontecendo e parece que a rebelião é bem justa, mas aí você começa a conversar com determinados personagens, visita a cidade-sede da rebelião, lê algumas cartas e livros e vê que as coisas não são tão simples assim. E essa precisão com os detalhes é algo muito presente não só em Skyrim, mas na franquia Elder Scrolls, e é algo que eu gosto demais. Isso vale não só para a rebelião que está acontecendo no jogo, mas para entender melhor toda a lore do jogo e até alguns personagens, porque tem muitos livros que são escritos por NPCs que você encontra no jogo. O combate, eu não achei lá essas coisas, né? Mas também o combate nunca foi o forte da franquia Elder Scrolls. Mas até mesmo o estilo de combate pode se envolver no roleplay. No meu caso, a primeira vez que eu joguei, eu gostava de jogar de mago e guerreiro, que é alguém que segura uma espada em uma mão e tem uma magia preparada na outra. Então eu invocava criaturas e tocava fogo, e partia para a espada quando os inimigos chegassem perto. E depois, da outra vez que eu fui jogar, eu comecei a jogar de arqueiro furtivo, e é uma experiência completamente diferente, principalmente nas masmorras. Antes eu saía correndo e batendo em tudo. Como arqueiro, eu ia devagar, explorando bem o ambiente, olhando para todos os lados, tornava tudo aquilo mais prazeroso. E as dungeons, as masmorras, são extremamente bem feitas. E, novamente, fazem acreditar que eu estou mesmo ali dentro. Talvez a visão em primeira pessoa tenha ajudado bastante nisso, mas principalmente nas criptas e masmorras com vampiros, ou os famigerados Draugr, a sensação de terror e tensão era muito forte. Não porque os inimigos eram inimigos fortes e eu tinha medo de morrer, mas pela própria ambientação, o barulho dos passos, a masmorra mal iluminada, a musiquinha de suspense. É uma sensação que poucos RPGs me deram. Para mim também teve uma sensação de exploração muito grande, quando eu ficava vagando por aí, sem rumo, e aí de repente achava uma caverna, e aquela caverna tinha toda uma história dentro dela, era recompensador. Nessa segunda jogatina eu acabei gastando mais de 100 horas em Skyrim, e boa parte dela não foi com combates ou fazendo missões, mas construindo minha casa, reunindo materiais, forjando armas, encantando elas e lendo livros. E depois que eu terminei de jogar, outra coisa que sempre me faz ficar voltando para Skyrim é os mods. Eles são absurdamente imensos e variados, com milhares e milhares de tipos diferentes para você escolher. Tem mods que melhoram o visual e adicionam mais conteúdo, tem uns que adicionam mais histórias, mais missões, mais imersão, transformam Skyrim em um jogo de sobrevivência, tem mods que modificam mecânicas, e tem até os mods mais zoeiros, como um que substitui dragões por Thomas the Train. Mas eles tornam Skyrim sempre uma experiência tanto ao mesmo tempo diferente, quanto uma experiência nova. Então eles mantiveram o jogo vivo até os dias de hoje. Um dos meus preferidos é o Legacy of the Dragonborn, onde você pode simplesmente criar um museu para guardar todos os artefatos fantásticos que você recolhe ao redor de Skyrim. Você pode enviar pessoas em escavações, participar delas você próprio e ir aumentando a fama do seu museu e resolvendo tais missões. E é simplesmente fascinante e muito bem feito. No Skyrim que eu estou jogando atualmente, eu estou com mais de 100 mods.
e eles têm funcionado em razoável harmonia. Muita gente pode até argumentar que os mods são uma espécie de trabalho gratuito, porque não só complementam o jogo e mantêm ele vivo, gerando mais lucros para a empresa, como também corrigem bugs e erros, que seriam responsabilidade da própria empresa resolver. E eu até entendo o argumento, mas acho que os mods vão um pouco além disso. São modos de os jogadores desenvolverem e compartilharem a sua paixão pelos jogos. Fazem isso gratuitamente, porque o que importa não é o lucro em cima disso, mas o compartilhamento de suas experiências e do seu trabalho com outros jogadores. É a paixão. O capitalismo lucrar em cima disso, infelizmente, é consequência, porque sabemos que o capitalismo lucra em cima de tudo, até mesmo de causas revolucionárias. Bom, acho que é isso que eu tinha para dizer sobre Skyrim, e é um jogo que me transmite sentimentos únicos e que é possível moldar como eu bem entendo com os mods, para que seja sempre o que eu quero que ele seja cada vez que eu for jogar ele de novo. Ou seja, sempre jogo ele com uma mistura de sensação de familiaridade, mas com pitadas de novidade. E é por isso que eu voltei a jogar ele durante o meu burnout de games, e tenho gasto bastante tempo nele. Espero que depois eu possa voltar a jogar videogames normalmente, pois é um jogo que realmente me dá paixão de jogar. Muito obrigado se você ouviu até aqui, espero ter conseguido passar um pouco para vocês a minha relação pessoal com esse jogo. Deixe seu like, comentário para ajudar no engajamento e sempre lembrando que se você quiser ter acesso antecipado a esse podcast, além de outros benefícios, você pode ajudar em apoia.se/gamerdeesquerda ou dando um sub lá no nosso canal roxo. E lembrando também que se você for assinante Amazon Prime, pode fazer isso de graça e ganhar vários benefícios. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio.